Eu duvido que você adivinha de qual lado está o Xeon e de qual lado está o Ryzen. Pensa aí direitinho. E aí, pensou? Então já deixa aí um comentário embaixo do vídeo. Vamos ver se você acerta, só não vale roubar, hein? E agora eu vou comparar um processador Xeon com um Ryzen. E eu fazendo isso, eu tô cutucando as onças com a vara curta. Não é só uma não, tô cutucando várias. Se o processador Xeon 2620V3 deu um resultado bem próximo ao processador Ryzen 1700 Pro, significa que eu tô atrapalhando as pessoas a vender processador Ryzen. Então eu posso perder a oportunidade de patrocínio, e para compensar isso, a única coisa que eu peço é a sua inscrição no canal, porque se eu estou fazendo esse conteúdo tem que valer a pena também. Então eu estou contando contigo, clica no botão de se inscrever e bora pro vídeo. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá, e hoje a gente vai fazer um comparativo monstro, um comparativo de dois heróis lendários. O primeiro, o Xeon 2620V3, que para mim é o maior custo-benefício de 2020, sem sombra de dúvidas, versus o Ryzen 7 1700 Pro, que se não é o maior custo-benefício da plataforma Ryzen, está muito próximo de ser. O Xeon 2620V3 tem 6 núcleos e 12 threads, ele vai estar com o Turbo Boost desbloqueado e funcionando a 3.2 GHz. O Ryzen 7 1700 Pro tem 8 núcleos e 16 threads, e ele vai estar em estoque também funcionando a 3.2 GHz. Com os dois processadores nós vamos utilizar 16 GB de RAM em Dual Channel, e cada memória RAM tem a frequência de 2666 MHz. O Xeon 2620V3 tem a frequência base de 1866 MHz. Essa frequência em Dual Channel se multiplica por 2, e o Ryzen 7 1700 Pro ele aguenta uma frequência muito maior. Essa frequência de 2666 MHz vai ser multiplicada por 2 no Ryzen 7 1700 Pro. E para estar fazendo esse teste eu vou estar usando a GTX 1060 da Galaxy OC, a versão de 6 GB, que basicamente é a placa de vídeo rival à RX 580 de 8 GB. Eu vou estar usando essa placa de vídeo porque ela tem um padrão médio bem próximo aí às placas mais custo-benefícios do mercado atualmente. O ideal mesmo para testar os dois processadores seria uma placa de vídeo bem mais potente que os dois, para levar os dois ao limite. Mas nesse caso eu vou usar essa placa de vídeo aqui porque eu acredito que vai ser algo mais interessante, o teste vai ser bem mais informativo eu utilizando essa placa. Então vamos direto ao teste. Para estressar um pouquinho mais os processadores, a gente vai estar jogando na configuração mínima em Full HD. Toda a gravação da gameplay vai ser feita sem placa de captura, utilizando o programa OBS Studio. Por conta disso, a gente pode perder em média de 3 a 5 FPS, mas isso vai acontecer dos dois lados. O jogo online não tem um modo de teste, e as cenas podem variar um pouco, então a gente só vai conseguir ver a diferença se ela realmente for relevante. E aí, será que você conseguiu acertar a brincadeira do começo do vídeo? Do lado esquerdo nós temos o Ryzen 7 1700 Pro, e do lado direito o Xeon 2620V3. Como o Warzone é um jogo que tem muita ação e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então o FPS varia bastante. Em ambos os lados a placa de vídeo está operando em 99%, estranhamente a placa de vídeo está atuando a 1848 MHz com o Ryzen 7 1700 Pro e 1823 MHz com o Xeon 2620V3. Com o Xeon 2620V3 a placa de vídeo não chega a usar 4 GB da memória dela, e com o Ryzen 1700 Pro ela está usando 5,2 GB em média. Honestamente, jogando eu não consegui sentir a diferença de desempenho entre os dois, mas analisando a gravação e observando os dados depois, eu pude notar que o Ryzen 7 1700 Pro acaba tendo algumas vantagens em relação ao Xeon 2620V3. E por incrível que pareça, tem uma diferença que afetou bastante a minha experiência como usuário, mas o teste não mostra, os dados não mostram e eu vou falar depois. Na prática, o Xeon 2620V3 estava até sendo bem utilizado ali pelo COD Warzone, em 83% de uso por aí, enquanto o Ryzen 7 1700 Pro em raros momentos passou ali os 50% de uso, que mostra que o Ryzen 7 1700 Pro estava com mais potência sobrando, o que era esperado, afinal ele tem 2 núcleos a mais. O Xeon ficou numa temperatura bem mais alta que o Ryzen, mas isso também é esperado, já que eu estou usando ele com o Turbo Boost liberado, que é quase um overclock.
Mas ainda assim eu estava usando o Xeon com um CPU cooler bem melhor do que o que eu utilizei com o Ryzen. A temperatura máxima que o Xeon 2620V3 pode chegar é até 83 graus, enquanto a temperatura máxima que o Ryzen 7 1700 Pro aguenta é de 95 graus. Nos dois casos, a quantidade de memória RAM que o jogo consumiu se manteve estável, beirando ali os 12 GB. Segundo o MSI Afterburner, que foi o programa que eu usei para medir esses dados, o Xeon teve uma média de FPS em torno de 73, enquanto o Ryzen teve uma média de em torno de 66. Mas infelizmente eu acho que ocorreu um erro de medição ali, principalmente do lado do Ryzen, porque segundo o MSI Afterburner, o FPS mínimo que o Ryzen atingiu foi 66 também. A placa de vídeo nesse teste segurou o desempenho dos dois processadores, que apesar de terem performado muito bem, não conseguiram utilizar 100% da sua capacidade. O que só confirma uma informação que eu sempre passo aqui no canal, que não adianta você comprar o processador mais top do mundo se você não comprar uma placa de vídeo que vai conseguir acompanhar esse processador com destreza. Imagina que você entrou em uma corrida em equipe, você e um amigo seu. E para você conseguir ganhar essa corrida, tanto você quanto o seu amigo tem que ter atravessado a linha de chegada ao mesmo tempo. Vamos supor que você é mais lento que o seu amigo. O seu amigo vai ter que correr um pouquinho mais devagar para acompanhar você, para vocês chegarem juntos à linha de chegada. Então é isso que acontece quando você coloca uma placa de vídeo que é um pouquinho mais fraca do que o processador no mesmo computador. O processador meio que trabalha um pouquinho mais devagar para acompanhar a velocidade da placa de vídeo. A gente chama isso de gargalo. E como no nosso caso a placa de vídeo era mais fraca que os dois processadores que a gente testou, a gente fala que a placa de vídeo estava gargalando, ou seja, ela estava deixando o sistema um pouquinho mais fraco. Se eu estivesse montando um computador agora e tivesse que optar entre comprar um Xeon E5 2620V3 e um Ryzen 7 1700 Pro para usar com uma placa de vídeo que tenha uma potência aproximada a essa placa de vídeo que eu usei para o teste, como por exemplo a RX 580 de 8 GB, a GTX 1650, a GTX 1650 Super, a RX 570, a GTX 1660, eu escolheria o Xeon 2620V3. Porém, você lembra que no começo do vídeo eu falei que teve uma coisa que me incomodou muito e que não apareceu nos testes quando a gente fez? Eu não consegui compreender por que isso aconteceu, e isso pode ter sido um fato isolado, porém com as mesmas configurações, o OBS Studio apresentou uma qualidade de filmagem bem melhor com o processador Ryzen 7 1700 Pro. A gravação ficou bem mais estável e a imagem ficou bem mais fluida quando eu usei o Ryzen. Agora eu não sei se isso é uma regra, porém foi algo que eu percebi e talvez muitas pessoas não consigam ver. Mas ainda assim eu optaria pelo Xeon, porque o Xeon custa hoje em torno de R$130. Se você aplicar cupom de descontos no AliExpress, fica mais barato que isso. Falando isso, eu vou deixar links aí na descrição. O Ryzen hoje está na casa dos R$600, então realmente a diferença de preço é muito gritante. Vale a pena lembrar que o Call of Duty Warzone é um caso isolado e eu vou testar outros jogos também para ver se a gente vai ter um desempenho bem parecido. Mas isso só vai acontecer se eu ver que de fato esse vídeo foi bem relevante e vocês querem mais mesmo. Então dá aquela forcinha compartilhando o vídeo, porque as visualizações são um ótimo indicativo de que o conteúdo é relevante. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!